Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre backtest, tá? Surgiram várias dúvidas do pessoal lá do meu grupo, onde eles estavam tentando entender, assim como surgem vários grupos, eu vejo ao longo da internet aí muita gente falando de backtest e pessoas que querem ter robôs, às vezes me procuram, né? E tentam falar a respeito de robôs, me pedem resultados em backtest, então eu resolvi emitir minha opinião, falar um pouquinho sobre backtest, tá? E falar como que eu avalio um bom backtest, né? Quando alguém vem me entregar um bom backtest. Eu vejo que muita gente, ou por falta de experiência, ou por falta de conhecimento, enfim, acaba de chegando assim naquele contexto, eu acho que se o backtest da pessoa der uma taxa de downdraund abaixo de 20%, é um bom robô. Eu não acho que é bem por aí, tá? Já vi robôs aí que chegam a 30, 40, até 50% e dão um retorno bom, né? Em conta real, inclusive. Então acredito que tem um pouco aí de discordância aí, não só da minha parte, mas de muitas pessoas a respeito de backtest, né? A respeito de resultados baseados em backtest. Eu acredito que um resultado bom mesmo não é um resultado baseado em backtest. Eu vou colocar aqui um robozinho aqui que eu utilizo até em conta real, inclusive. Estou rodando um backtest. É o que eu vejo muito por aí, tá? O pessoal coloca o robô, igual eu coloquei aqui para rodar, né? Define aqui uma data, eu vou definir o ano de 2020 inteirinho, né? Vou colocar um saldo aqui, uma alavancagem, enfim, e predefinir meu robô e tô rodando aqui o backtest, né? Então, o que que acontece? O pessoal acaba vendo assim, uma curva igual essa curva que está acontecendo aqui, e vê que o robô está ganhando. Olha, poxa, o robô começou com 10 mil dólares, né? Que em conta cents significa que são 100 dólares. E ele teve um rebaixamento aqui para 9.777. Nossa, é pouquíssimo down, né? Se ele continuar assim, é um bom robô. Mas só que é o seguinte, muitas pessoas não sabem fazer o backtest, até mesmo várias pessoas que desenvolvem robôs não sabem fazer backtest. E acabam caindo nesse conto de fadas e muitas vezes até naquela ansiedade acabam colocando o robô em conta real e acabam até estourando as contas, tá? Acredito que muito mais do que o backtest, a pessoa tem que saber a estratégia que está acontecendo naquele robô. Muitas vezes quem sabe a estratégia que está acontecendo naquele robô é quem desenvolve o robô, né? E quem desenvolve o robô, né, ainda mais se o robô for uma estratégia que foi criado pelo próprio desenvolvedor, ele não vai ficar repassando a estratégia dele. É comum acontecer isso, inclusive eu também faço isso, muitas vezes, né? Enfim, onde que eu quero chegar, né? Galera, não fica confiando 100% em resultado de backtest, né? Eu acredito que o melhor resultado é o resultado que o robô está dando em conta demo, ou ele está dando em conta real, ainda mais quando se tratar de robô, tá? Para isso você também tem que saber analisar o relatório, não é só a pessoa vai lá e te manda esse gráfico aqui, e te manda o resultado do backtest, ou quer dizer, o do relatório, né, que ele também gera um resultado do robô dele e tá ótimo, porque tem muita gente também que além de colocar o robô na conta, faz operações manuais, né? Eu mesmo, às vezes, eu vejo que o robô, não que ele tenha entrado errado, mas que o mercado vê muito contra, eu paro o meu robô e faço algumas operações manuais para não deixar minha conta ficar muito negativa, né? Dificilmente você vai ter um robô 100% no automático. Até hoje eu não conheço nenhum robô que dá para você deixar lá ele rodando e dormir sossegado e simplesmente ótimo. Vai ter uma hora sim que ele vai agredir, o mercado vai vir contra, e fatalmente, se você não tiver de olho, você corre sério risco mesmo de comprometer sua conta. Lógico que a ideia de você ter um robô, tá? E eu também concordo com essa ideia, é justamente você não ter que agir de forma manual, né? Você não ter que ficar
observando a tela, enfim, tem que trazer aquela rentabilidade. Até hoje eu não conheço nenhum que dá para fazer isso, nem os meus robôs que eu desenvolvo, tá? Então assim, vamos lá o que interessa, tá? Eu estou deixando aqui fazer o backtest para terminar para mostrar para vocês. O que que acontece, ó? Aqui você já fica animado, porque você vê que apesar dos rebaixamentos, o robô conseguiu, né, superar esses rebaixamentos e ele atingiu aqui o ganho dele. Acabou, né? Não foi muito. Depois eu vou até explicar por quê. Primeira coisa que você tem que analisar no backtest, a fonte de dados. Estou na corretora aqui da FBS, tá? Então, eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Tá vendo o nome do ativo? EURUSD TB. O normal é EURUSD, né? EURUSD. Ok. Por que que eu falo normal? O nome do ativo, né? Se você vai procurar o nome do ativo aqui, na observação do mercado, você vai digitar, vai ter EURUSD aqui. Ok, beleza. Por que EURUSD TB? Porque eu criei esse ativo, tá? É outra dica que muita gente não fala, tá? Eu tenho alguns ticks que eu baixo de algum lugar, né? Eu baixo a informação da barra em alguns lugares, tá? Você utilizar os dados da corretora é uma coisa. Basta você colocar aqui EURUSD e ok, você vai fazer o seu backtest com os dados da corretora. Agora, você fazer o backtest com os dados que você baixou, talvez o resultado vai ser diferente, com certeza, tá? Utiliza um software, baixei ele até gratuitamente, que é o Tick History, e ele gera um arquivo em CSV, tanto das barras como os ticks também, né? E eu fiz aqui eu puxei dados desde 2016, mas já tem outros arquivos desde 1999 para vocês terem uma ideia. Qual que é a diferença dos dados desse EURUSD que eu montei, né? E é bem fácil de montar. Você vai baixar os dados lá no Tick History, né? Eu vou até abrir aqui para vocês verem como que ele funciona, tá? Vamos lá. Tô abrindo aqui, ó, o Tick History. Simplesmente você para de confiar lá nos dados da sua corretora, seja ela qual for, e você tem que ter aquele seguinte pensamento: eu quero obter ticks e barras de dados reais, né? Então, tem várias empresas que fornecem esses dados reais, tá? E eu achei aqui na internet, eu baixei, e inclusive aqueles outros dados é de um outro software pago que um colega meu me passou. Então, eu estou utilizando ele. Você vai escolher a moeda que você quer baixar os dados e vai exportar vai exportar as barras para MetaTrader 5, para MetaTrader 4 e os ticks também, tá? É bem tranquilo, lógico, demora um pouquinho porque tem download, né? Enfim, você pode escolher o período e salvar no arquivo CSV que você bem quiser. Ok. Você fez esse procedimento, o próximo procedimento é você vir aqui, vir em ativos, você vai selecionar um ativo aqui, né? No caso, eu seleciono o EURUSD, clico em criar símbolo e, ok, eu vou dar um nome para esse símbolo. Teste. Dê um ok aqui. Você vai vir aqui em barras, vai selecionar o símbolo que você criou, né? Teste. Tá? Vai selecionar a data aqui. Ele não habilitou, né? Porque eu não fiz aqui certinho, exatamente do jeito que tem que fazer, mas ele vai habilitar aqui para você importar as barras que você quer. E você vai importar as barras e ele vai constar aqui e vai começar uma importação gigantesca. Vai demorar umas horinhas, né? Dependendo da velocidade do seu computador. Ok. Aí você vai ter o seu ativo aqui com os ticks de dados reais, que é o que eu fiz, tá? E vai poder colocar ele aqui, entendeu? Ok. Feito isso, aí sim, lá na sua estratégia, você vai poder colocar
o seu robô para fazer um backtest. Tem que ser criterioso, você tem que colocar aqui a cada tick, tá? Ou baseado até em tick reais, eu coloco a cada tick. Você tem que colocar o valor aqui. Tem que prestar muito bem atenção, né? Cada estratégia exige um tipo de valor. Tem cliente que chega falando, eu queria um robô que ele rode em contas de $1.000, tá? Quando você trabalha em standard, né, $1.000 você tem que fazer toda uma gestão. Quando você trabalha em cent, você tem que fazer um outro tipo de gestão financeira. Quando vocês forem adquirir um robô, antes de colocar o robô aqui e pressionar o botão para fazer o backtest, igual eu fiz aqui, procura conhecer um pouquinho o robô. Por quê? Porque ele tem que ter várias opções. Eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês que um robô que eu considero que seja de qualidade teria que ter, tá? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gestão financeira, né? Tem que ter uma gestão financeira que ele vai fazer a gestão de lote, né, baseado inclusive no saldo, tá? Eu vou colocar a gestão de lote, vou colocar aqui, ó, baseado em saldo, tá? Porcentagem do saldo, né? Qual que é a porcentagem do saldo que você quer utilizar ali para abrir e quanto corresponde àquele lote? É o estudo que você tem que fazer, né? Você também tem que colocar um alvo de ganho. Você tem que ser bem coerente. Por exemplo, você vai estar entrando com 0,01. Você vai buscar, por exemplo, $25 com 0,01, né? Acredito que não, acredito que não é viável, né? Ou será que seria melhor buscar 0,25 centavos de dólar? Então, você tem que ser coerente, você tem que saber qual que é o alvo de ganho, né? Eu trabalho com robô de edge, né? Martingale, né? Robô que abre várias posições quando o mercado vai contra. Eu tenho um seguinte pensamento, né? Edge e Martingale são duas coisas diferentes, tá? O Edge, ele não dobra o lote, é um lote gerenciável, né? Tem todo o estudo para você fazer o Edge. E o Martingale, ele dobra o lote, ou triplica. E daí vai indo, quadruplicando, quintuplicando, enfim. Não interessa. Então, para mim, tem sim uma diferença. Eu posso usar aqui uma porcentagem do meu lote. Por exemplo, 121% do lote. Tá? É só um pouco da explicação para chegar no assunto backtest. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Tem que saber o que esse robô faz. Ele cruza para cima e cruza para baixo. Ok, mas só que como que ele fecha essa ordem? Quando ele descruza, ele fecha a ordem, ele tem um alvo financeiro, ele não tem um alvo financeiro? Não sei, né? E tudo isso influencia nesse resultado aqui. Porque todo esse resultado, tá? Tanto o ganho como o rebaixamento, aqui está sendo representado pela linha verde, tem o porquê. E tem a ver com a sua estratégia, tá? Aqui em 2020 a gente teve vários episódios aí por causa da pandemia que resultaram nesses rebaixamentos. Então eu sei explicar o que representou cada momento aqui e o porquê que representou, por que rebaixou tanto. Então, por exemplo, esse robô que eu estou testando aqui no backtest, ele faz edge, né? Eu tenho uma gestão de risco, eu tenho uma gestão de down também, né? Então, quando ele chega quando o valor fica negativo, né, em determinado ponto, por exemplo, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10% do saldo. Ele já toma a ação 1 que eu defini. Aí 20% ação 2, 30% ação 3, entendeu? Você tem que ter uma estratégia de saída para você sair daquela situação.
Robôs, principalmente robôs que abrem edge, né, ou fazem martingale, ele, conforme ele vai abrindo mais ordens, ele vai ficando mais negativo a conta. Então, quando ele pega a tendência, duas ou uma, ele vai arrebentar a sua conta, né? Ou ele vai aproveitar, se ele tiver um preço médio, vai te dar o lucro. Isso se você souber configurar muito bem o seu preço médio, souber configurar bem uma distância e ter uma estratégia para abertura das ordens seguintes. Então eu tô vendo muita gente aí nos grupos fazendo o quê? Simplesmente pega o robô, não sabe nem o que o robô faz um backtest, vê uma curva assim, mas só que não sabe. Foi testado em dados reais? Ah, me dá uma prova de que foi testado em dados reais. Não pergunta para o desenvolvedor, não pergunta para ninguém, não olha no. Eles não emitem um relatório, você não tem comprovação nenhuma. Então, antes de você colocar esse robô na sua conta real, por favor, coloca na conta demo. E mesmo assim, em conta demo, você tem que saber analisar o relatório, você tem que se formar muito bem, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu mostro os resultados aqui, né? O que eu olho aqui, né? Eu olho, eu vou até marcar aqui para mostrar para vocês. Vou pegar uma ferramenta de captura aqui. Vamos lá. O que, que eu costumo olhar daqui? Eu olho, lógico, né? Igual muita gente faz. Eu olho aqui o lucro líquido, né? Olho esses dois dados aqui. Eu, Fábio, tá? E olho o down draw. Ah, Fábio, mas o que, que é aceitável aí desses valores, tá? Depende da estratégia, entendeu? Aqui para mim, nesse tipo de estratégia que eu estou fazendo aqui, eu considero que tá bom, tá? Esse valor aqui em relação a esse down draw. Eu consigo montar outras sub-estratégias em cima disso, porque 4,60% é muito pouquinho de down draw, na minha opinião, tá? Eu analiso também isso aqui, ó, ganhos consecutivos contra as perdas. Para mim também tá ótimo. Veja a proporção de compra e de venda, como que tá, né? As negociações com perda, quantos que foram aqui também. Ganhos consecutivos, perdas consecutivas também. Eu olho mais isso daqui. Tem pessoas que olham outras coisas também, tá? Né? Payoff, enfim, olham outros detalhes aqui. Não vou ficar entrando em detalhes, mas eu olho isso daqui para mim. Tá, fator de lucro está acima de 2 de recuperação, está acima de 2. Quanto mais alto tiver aqui, para mim, melhor. E quanto mais baixo tiver aqui, melhor. Mas eu sempre estou olhando esses outros fatores aqui, tá? Se ele está mais ganhando do que perdendo, quantas vezes consecutiva que está acontecendo isso, tá? E eu procuro testar os EA sempre em épocas que eu considero que são críticas. 2020 foi muito crítico. Então, também olha aqui a qualidade aqui, tá? Desconfio também bastante quando tá 100%, totalmente 100%. É que eu confio nesses dados que eu tenho. Então, eu sei que meu resultado vai ser legal desse EA e vale a pena investir meu tempo desenvolvendo esse EA, porque eu sei aonde que eu posso chegar, né? Então, galera, o que, que eu quis passar para vocês? Não é tão simples você simplesmente, vou fazer um backtest porque eu recebi um robozinho de fulano de tal, ciclano de tal, não. Você tem que saber analisar sim toda a estratégia, tá? Olha só o tanto de coisas que eu tenho aqui, tá? Para verificar preço médio, gestão de loja, gestão financeira. Eu tenho até uma opção que eu consigo incluir aqui simulação de saque de backtest. Às vezes você vai pegar robô que você vai falar assim, o robô quebrou aqui, ó. Tem muita gente que inicia um teste, o robô coloca uma data errada aqui. Né? O camarada vai aqui e coloca iniciar o teste e fazer um teste de 20 dias. Aí o robô ele vai executando o teste aqui, ele quebra em determinado momento.
Aí a pessoa já desanima. Mas eu também eu não descarto isso, porque eu acho que vai muito além o teste de backtest. Não é simplesmente você descartar na primeira oportunidade, né? E o backtest aqui do MetaTrader, na minha opinião, é para você identificar onde e como que aquele robô está fazendo a entrada, né? Ah, eu vou clicar aqui, marquei aqui um modo visual, então eu conheço a minha estratégia, tá? Então eu sei em qual momento que ele vai ter que fazer a entrada. E eu tenho que identificar se ele está fazendo a entrada no momento exato que eu pedi. Se ele estiver fazendo a entrada no momento exato que eu pedi, ótimo. Isso daí significa o quê? Que o robô está cumprindo o que manda, né? Que eu mandei ele fazer, entendeu? Vou colocar aqui o nome do ativo, vou executar um backtest para vocês entenderem um pouco. Né, eu tenho aqui uma estratégia de edge, ele me dá todo o relatório aqui de proteção que eu coloquei, enfim, ele começa a fazer a negociação dele. Então, eu consigo identificar se ele está fazendo certo, porque eu conheço a estratégia. Agora, e você que contrata aí um robô qualquer, ou você que pega um robô na internet, será que a pessoa lá que está te oferecendo aquele robô, ela configurou um cruzamento de média? Será que ela está fazendo um preço médio mesmo? Será que esse preço médio não está com muito lucro? Ele podia economizar um pouquinho mais? Qual que é a estratégia que esse robô está tendo aí? O que é que está acontecendo? Posso dar um exemplo, ó. Meu robô aqui ele detectou que o mercado pegou tendência, né? Olha só, uma, duas, três, quatro. Tem uma certa distância entre as ordens. Por quê? Porque eu tenho toda uma estratégia por trás disso daqui, entendeu? Não é algo aqui que simplesmente eu coloquei. Tem muita gente que faz robô de edge que coloca aqui a distância a cada 100 pontos, 200, 500. Ah, não, o mercado ele desceu 15 mil pontos, vou deixar 15 ordens de 1.000 pontos. A pessoa provavelmente, fatalmente vai quebrar a cara, porque ela pode evitar isso daí se ela colocar alguma estratégia de entrada, entendeu? Tem vários tipos de estratégia de entrada. E ela simplesmente deixa, continua, o robô dela continuando abrindo conta, a ordem, por exemplo, meu robô abriu a ordem aqui, ó, já julguei que ele abriu a ordem no momento certo. Tem um porquê aqui, tem uma estratégia aqui, que ele identificou que ia subir e ia dar o take aqui, entendeu? E eu estou fazendo preço médio. Tem os críticos de preço médio, tem os críticos de edge, assim como tem os críticos de quem está utilizando stop loss e tem os críticos de quem não usa stop loss. Né? Atualmente eu já usei bastante stop loss, ainda mais no mercado da B3, né? E no mercado de Forex, atualmente, eu vou falar para vocês. Ah, você opera sem stop? Minhas estratégias, a maioria é sem stop. Mas sem stop aqui, graficamente falando. Eu tenho um stop que eu defini financeiro, baseado em down, tá? Baseado até em descida de pontos, baseado em volatilidade. De repente eu coloco um ATR ou alguma coisa e defino. Se chegar naquele ponto tal e eu tiver tantas ordens abertas, olha o meu saldo e stop a conta. Eu tenho estratégia de fuga, por exemplo. Se ele desceu tantos pontos, abre uma operação reversa com cálculo de lote para tentar salvar aquela operação. Tem stop da conta também, né? Eu quero arriscar tanto por cento da minha conta. Chegou naquele down ali, stop a conta, para, emita uma mensagem para mim para eu poder reanalisar minha estratégia e ver o porquê que ele chegou naquele nível de down. Então, eu queria passar para vocês o seguinte: não cai nesse conto de que existe um robô milagroso que vai mudar, que vai te deixar rico do dia para a noite, porque eu já vi de tudo, pessoal, e é muito difícil disso daí acontecer, tá?
Já peguei robôs aí que, questão de, sem brincadeira, um mês, transformou 100, US$ 800 e em questão de 2 dias que pegou uma tendência, estourou a conta. Você perdeu US$ 800. Então eu vejo bem por aí, só queria passar essa visão de backtest para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês apreciem. Vou falar um pouco também da, de outra questão que é otimização, tá? De robô. Vou preparar um vídeo, porque tem outro assunto também muito é, forte, que é sobre otimização. Tem muito robô que o pessoal está passando aí na internet que simplesmente, né, os enganadores de plantão, eles super otimizam o robô, tá? Então assim, galera, grava isso, tá? Esse nome aqui, ó, super otimização, né? Eles simplesmente pegam um robô que não é nada ganhador, que tem uma estratégia furada, colocam aqui no MetaTrader e aqui dentro do próprio MetaTrader tem uma opçãozinha aqui, ó, algoritmo baseado em genética rápida, tá? E aí ele escolhe aqui um fator e lá dentro do robô ele muda alguns parâmetros, escolhe um parâmetro aqui, otimiza e o resultado vai lá no topo, né? Por quê? Porque ele deixa isso daí acontecendo de propósito para simular que o robô foi ganhador aí de 1, 2, 3 ou 10 anos, e aí ele te vende aquele robô, você vai ficar fazendo backtest nas suas madrugadas, durante o dia, acreditando fielmente que aquele robô, aquele resultado que está dando ali é o resultado em conta real, e não é, porque aquele camarada ele não fez, ele não puxou dados reais, ele mal criou uma estratégia. Eu vou até pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Eu não coloquei público, tá? Não coloquei público. Meus robôs eu coloco aqui na MQL, né, para poder ir medindo a porcentagem de ganho que eles estão tendo, as operações, quantas semanas que ele está aguentando, rentabilidade. Eu subo também no MyFixBook também. Vou tentar puxar aqui para a tela, ó. O que acontece, ó, tá vendo? Essas porcentagens de ganho e tudo, eles oferecem, são ferramentas que oferecem para você que vai analisar o robô o quanto que ele é rentável ou não. Você consegue visualizar a porcentagem de downdraw e tudo é remotamente e é tudo gratuitamente também. Então, antes de você adquirir um robô, de você ficar perdendo o seu tempo aí fazendo backtests, que tal você tentar criar o seu próprio robô? Né? Eu tenho alguns cursos aí na Udemy, tá? Num preço bem acessível. Eu utilizo a ferramenta UFX Dream para criar meus robôs. E de tanto eu ficar testando robôs gratuitos aí pela internet, eu cheguei nessa solução. Eu vou criar o meu próprio robô com a minha própria estratégia, participo de vários grupos, fico observando como que são as operações de algumas pessoas. Às vezes você acaba descobrindo uma pessoa que realiza uma estratégia boa, tem uma estratégia muito boa e consegue replicar. Né? Então você consegue personalizar o seu robô, você consegue fazer um backtest de qualidade, você consegue assistir o que o robô está fazendo de fato. Você está lidando com algo que você conhece, que você criou. É muito melhor do que você trabalhar no escuro. E o que muita gente está fazendo por aí é trabalhar no escuro. É pegar robô de internet, robô que já está pronto, que às vezes a pessoa coloca 1000 opções para você personalizar e que muitas vezes essas configurações até estão erradas. Né? O robô ele vai muito além de um simples backtest. Tem uma estratégia toda ali por trás, tem uma gestão ali por trás. Não dá para você simplesmente criar um robô de cruzamento de médias e acreditar que você vai ter sucesso com aquele robô pro resto da sua vida. E a gestão financeira, a gestão de risco daquele robô? Como que ele vai entrar? Como que ele vai sair da operação? Eu já peguei casos, por exemplo, e aconteceu comigo, tá? Semana passada.
robôs um robô que eu desenvolvi e estava funcionando super bem aqui no backtest e ele ficou funcionando na FBS super bem. Ele ficou um mês funcionando excelente. E eu não estava monitorando ele no MQL, eu só estava com ele no MyFixbook. E aí, como eu estava acessando um pouco o MyFixbook, eu percebi que ele não estava aumentando a porcentagem dele que era para ter aumentado, né? Tem um ganho que eu estava acostumado. Poxa, ele está fazendo tanto por cento por dia. Por que ele não fez hoje? E aí eu fui abrir lá a minha VPS e olhei e eu percebi que eu tinha uma regrinha, por exemplo, ordens com 0.01, quando atingirem 25 centavos, fecha a ordem. E o robô não estava fazendo isso. Poxa, o robô estava fazendo um bom tempo isso e de um dia para o outro parou. O que eu fiz? Eu parei o robô imediatamente, que aí entra naquilo que eu falei desde o começo. Você tem que pilotar o seu robô sim, não dá para deixar ele 100% automático, você tem que ficar de olho, né? Tem que conhecer o seu robô e o que ele faz. E eu percebi que era um erro sim da corretora. Acionei eles. Por que eu percebi que era um erro da corretora? Eu peguei o mesmo robô e coloquei em outra conta, né? Eu estava com ele numa conta real, coloquei ele numa conta demonstrativa e na conta demonstrativa de outra corretora funcionou. Fui na conta demonstrativa da corretora da própria FBS e funcionou também. Então, algo que a FBS fez lá no sistema deles, de conta real, que não estava aceitando um tipo de fechamento que eu estava colocando no meu robô. O que eu fiz? Eu fui para a corretora RoboForex. Procurei outras corretoras e coloquei o meu robô em outras corretoras, porque nessas outras corretoras em conta real não estava acontecendo isso e continuo monitorando. Não sei por que eles fizeram isso, né? Não tenho nem ideia, mas fica aí a dica. Repassei aí alguns grupos, expliquei o que aconteceu comigo, para os outros desenvolvedores ficarem cientes disso. E simplesmente, né, abri um ticket lá, não foi resolvido até agora. E tive que alterar algumas coisas para o meu robô não trabalhar com aquele tipo de configuração de fechamento de ordens. Tive que criar uma outra alternativa para fechar minha ordem, porque a corretora não estava mais aceitando. E aí eu criei essa outra alternativa, né, para ele ficar monitorando o valor e fechar quando chegasse naquele valor, e funcionou, né? Procurei o desenvolvedor da ferramenta, outras pessoas, e a maioria foi unanimidade, chegaram à conclusão de que realmente não era uma falha de código, não era falha do MQL5, nem da ferramenta FXDream, e sim é algo que a corretora fez e não está assumindo, não sei porquê. Enfim, galera, para não ficar muito extenso esse vídeo, já sei que tá, eu queria passar essa visão para vocês. Falei aí do ativo, tá? Importante você criar um ativo seu, utilizar uma ferramenta para poder baixar esses dados de ticks e de barras reais, gerar esse ativo e aplicar testes desse ativo, tá? Eu vou deixar lá na descrição os links lá dos vídeos, né? Lá dos outros vídeos que eu tenho do YouTube, do Udemy. Tem um grupo no Telegram, né? O grupo que é voltado aí para a galera que quer começar a mexer no FX Dream, e a galera que já adquiriu esses cursos também. A intenção aqui inicial não é vender curso, é divulgar informação mesmo. O curso é um plus, né, para você tentar avançar nessa área de desenvolvimento, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado e excelente dia aí para vocês. Tchau, tchau.